Diga para seu vizinho assim: dia de vacinação. Isso não é um anúncio, isso é a manhã de hoje. Manhã de hoje é uma manhã de vacinação, e agora você já veio, não tem jeito. Você vai ser vacinado. Vacinação pode causar um chorinho, não é? Alguma dor, um pequeno trauma no braço, porque incomoda. Quem já tomou vacina sabe do que eu estou falando. Mas vacina é importante. Vacina não é para quem está doente, vacina é para você não adoecer. Vacina é para não adoecer. E nós temos trabalhado, limpa as suas mãos aí agora, para você vai dar um aplauso bonito e um glória daquele que vem lá dos brônquios, vem lá do fundo, entendeu? Nós passamos dos 350 membros. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então só faltam 150 para a gente alcançar a meta desse ano, não é? Chegarmos a 500, depois a gente dobra para 1000, e aí, toda vez que eu passo no terreno ali, irmãos, pelo qual nós estamos orando, eu confesso que eu faço uma oração: Senhor, vai dar tanta gente aqui, o que a gente vai fazer nesse terreninho? Vai dar tanta gente, porque a gente precisa de um auditório para as crianças, um auditório adjacente para os adolescentes e jovens, precisamos de sala para todos os ministérios, precisamos das salas do departamento infantil. Como é que é isso? Deus tem trabalhado muito no meu coração sobre o crescimento da igreja. A gente vê a igreja crescer semanalmente. Eu atendo pessoas que estão vindo, muitos, e aí vai uma advertência para você que é membro dessa igreja, já entrou pelo QR Code, mas nunca preencheu a ficha, nunca se tornou membro oficialmente. Aí você não recebe os anúncios através da nossa página, das redes sociais, do zap da igreja, do WhatsApp da igreja, e aí você às vezes não fica sabendo do que está acontecendo. Então um alerta para você, fique esperto, e hoje mesmo você se inscreva para que a gente possa dar graças a Deus oficialmente pela sua vida também. Mas crescimento de igreja é um assunto muito sério, e que diz respeito a você, não é só para nós, líderes da igreja. Eu quero ler um texto que está em Atos 2, 46 e 47, eu coloquei todos os textos aqui no meu papel, para que eu possa ler um por um e você entenda do que nós estamos falando. Olha o que diz Atos 2, 46, fala do crescimento da igreja primitiva 2000 anos atrás. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Parece que ele tinha em mente a igreja Oásis 2000 anos depois. Olha, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão o pão em casa, como nos pequenos grupos que nós temos, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É o nosso tempo ali de gourmet. Acaba o culto, aquela comunhão gostosa ali, louvando a Deus, como fizemos agora há pouco, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Crescimento de igreja, irmãos, não tem a ver com números, não tem a ver com estratégias, não tem a ver com bons métodos simplesmente. Crescimento de igreja tem tudo a ver com Deus. Diz lá que a igreja tinha caído na graça do povo, a igreja tinha um louvor abençoado, a igreja tinha muitas características interessantes para que as pessoas fossem atraídas, mas diz que o Senhor acrescentava. Quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos é o Senhor. É por isso que muitas igrejas super, mega, ultra organizadas não estão crescendo, porque eles excluíram o Senhor da equação. Não, se fizermos esse método, se nós tivermos isso, se tivermos um super templo, nós não temos um super templo, irmãos. Nosso prédio é funcional. A gente está programando agora fazer banheiros novos e ampliar os nossos banheiros, e agora vai sair uma cafeteria ali que já está ensaiando, mas ficamos pensando o que a gente faz, fazemos aqui um mezanino para virar gabinete, o que a gente pode fazer, já que ainda temos algum tempinho aqui nesse prédio, enquanto nós nos preparamos para mudar de lugar, o que a gente faz? Crescimento dá trabalho, porém a gente está se estruturando para isso, mas sem tirar o Senhor da equação. Quem acrescenta, diz o texto, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ele já tem a lista dele, diferente da nossa, melhor que a nossa, então ele está trazendo as pessoas. E aí vem a pergunta: Deus continua querendo acrescentar, mas nós estamos prontos para o crescimento?
Quem está pronto para o crescimento dessa igreja? Os outros, e os outros? O crescimento dói, incomoda. Está ali a Joana e o Marcelo, que estão fazendo 11 anos de casado. Eu estava lá, ministrei no casamento deles. A gente vai orar por eles daqui a pouquinho, agradecendo ao Senhor. Aí, irmãos, quiseram, né? Quiseram se arriscar, estão esperando um bebê para daqui a pouco. Vai mexer tudo, mexe tudo. Sabe aquelas noites tranquilas, agarradinhos, a noite inteira? Acabou. Quem vai determinar é a criança, já tem nome, né? João Marcelo. O pessoal está informado, João Marcelo. O Joãozinho que vai determinar, irmãos, se passa a noite acordado, se passa a noite de pé. Mas você vai se aborrecer com isso? Não é crescimento. Mexe no programa da sua casa, mexe no seu horário estabelecido previamente de dormir, acabou com isso. O crescimento, ele desorganiza coisas que o próprio crescimento exige. Imagina se semana que vem, a partir do culto do amigo aqui, 100 novas pessoas começam a frequentar aqui. Como a gente se vira? Onde a gente coloca mais 100 cadeiras aqui? A gente vai ter que fazer o culto de à noite. Ótimo! Temos espaço livre nos domingos à noite, mas para fazer um culto à noite, gente no estacionamento, gente na recepção, gente para fazer o louvor, gente para ministrar aqui. Nós vamos ter um montão de trabalhos para acomodar um terceiro culto no domingo. Glória a Deus. Mais alguém diz glória a Deus aí? Ô pastor, agora eu já tinha me acostumado. Poxa, domingo agora ficou tão bom, eu vou para casa, assisto PSG com Chelsea, e aí de bermuda no sofá, e aí fico tranquilo, e não tem que ir para culto à noite e tal. Começar de novo outro culto, e aí é outra roupa, é outro Uber, é outra gasolina e tal. Você decide se você quer crescer ou não. É incrível, irmãos, tem igreja que decidiram não crescer porque dá trabalho. Falei de uma igreja nos Estados Unidos que pediu um empréstimo de 1 milhão no banco e fizeram obras, e fizeram um templo magnífico, lindo, e avisaram para a comunidade toda ao redor, para o bairro todo ao redor, inauguração do novo templo. Quando as pessoas vieram, parecia um museu, com aquelas fitinhas e aquelas barrinhas, igual do museu mesmo, e aí as pessoas iam andando no meio daquele corredorzinho, e para não botar a mão na parede, para a criança não passar a mão no nariz e passar numa cortina, então o bairro inteiro viu o prédio, coisa linda, mas não toca, entendeu? E ao guia, parecendo o Museu de Petrópolis, que nós fomos lá, tem que calçar uma pantufa daquela, para você ir ilustrando o chão enquanto você visita, e tal. Ali é a carruagem que o imperador usava, lá é a coroa que ninguém toca, lá é o trono que ninguém senta e tal, e você sai no final, você viu coisas, e você pode participar? Não, e as pessoas decidiram, não é igreja para nós. Eles criaram um mausoléu que a gente vai visitar, um museu que a gente visita e não participa. A gente não quer isso. De vez em quando a gente tem que reparar uma porta que quebra, ou alguma coisa que danifica. Por quê? Por causa do uso. Tem gente, está vivo, o ambiente está vivo, e vai estar mais vivo ainda. Então os 100 imaginários chegaram. Como a gente faz? Seu precioso lugar, que você marca, quando você chega e vai lá, bota uma sombrinha, nem chovendo tá, você bota uma sombrinha, você bota uma carteira, você bota alguma coisa para marcar. Quando você for entrar, tiraram e levaram para achados e perdidos, e agora tem alguém que está chegando e vai sentar, e você vai assistir em pé lá atrás, ou naquele canto ali, do lado da bateria. Por quê? Porque sua cadeira foi dada para alguém que está chegando. Isso não soa agradável. Nós decidimos se queremos ou não crescer. Eu quero crescer, irmão. Eu quero crescer. Eu quero ter muito trabalho, com muita gente para atender. Quero ter que pregar 3, 4 vezes por domingo, porque eu quero crescer para a glória do Senhor. Eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo vamos levar até que Jesus venha, então eu quero aproveitar meu tempo, quero me cuidar para que eu possa render mais. Paulo disse assim: tudo que me resta eu quero me gastar e me deixarei gastar para que o nome do Senhor seja conhecido. Se gastar, isso fala de se perder naquilo que você está fazendo para Deus. Então vem essa pergunta: estamos prontos? Ninguém faz nada grande sozinho. Se fez, é porque não é grande.
Se fez é porque não é grande. Ninguém faz, vou repetir, ninguém faz nada grande sozinho. Se fez é porque não é grande. Aqui vem um apelo dessa igreja para você. Você é necessário para que essa igreja cresça, para que a gente faça algo grande para Deus. A gente precisa de você. Que tipo de gente a gente precisa? A gente precisa de gente leal. As organizações estão trabalhando com fidelidade, não é? Você vai comprar numa loja, se você for cliente, como é que tem um nome que eles usam? Fidelizado. Você tem descontos e você vai no Norte Shopping aqui, irmãos, e você tem baixa o aplicativo, você ganha desconto na comida, você ganha desconto no estacionamento, e é um estacionamento caro, às vezes R$30 que me cobram ali, mas aí eu passo o aplicativo e não pago, porque estão querendo que você se torne fiel. Na casa de Deus, muito mais do que em qualquer outro lugar, exige-se que pessoas fiéis, leais, estejam conosco. Como eu disse, hoje é dia de vacinação, porque estamos crescendo e nós precisamos estar preparados para absorver o crescimento que o Senhor está nos confiando. E se temos que fazer algo, é essa vacinação. Mesmo que você esteja visitando hoje, não repare, essa é uma palavra por de casa, mas você vai sair daqui vacinado e vai sair daqui melhor do que você entrou. Por quê? É dia de vacinação porque nós precisamos extirpar e aumentar nossa imunidade para extirpar alguma coisa que o inimigo faz quando ele vê que a obra de Deus está crescendo e ele sabe que de fora para dentro ele não consegue entrar, então ele tenta fazer de dentro para fora, igual o cavalo de Troia. Quem estudou história sabe a história do cavalo de Troia, né? Entre os gregos e troianos. Então eles sabiam da religiosidade do povo inimigo, que não cedia de jeito nenhum. Construíram um cavalo de madeira gigantesco, colocaram em frente sim, mas quem abriu as portas foram os troianos? Meus conhecimentos de história não estão tão atualizados. Mas abriram as portas, colocaram o cavalo para dentro, que estava cheio de soldados. Não eram muitos, mas eram alguns, e eles abriram e liberaram a cidade e os inimigos entraram. Não deu para vencer de fora para dentro, vence de dentro para fora. O inimigo faz a mesma técnica. Ele coloca alguns argumentos e isso vai prejudicando. Se os fundamentos de um prédio não estiverem bem solidificados, você não pode seguir erguendo o edifício. Vai haver colapso. O que nós estamos fazendo hoje? Cuidando das nossas bases, dos nossos fundamentos, porque para que Deus possa levantar os andares em cima de nós e nos tornar uma igreja maior ainda, a gente precisa cuidar das bases, e hoje nós estamos fazendo isso com essa manhã de vacinação. Estamos vacinando todo mundo para que a gente possa ajudar o crescimento a acontecer. Aí você diz: eu não estou enfermo. Amém, você vai ficar imune, vai ficar mais saudável. Isso na sua igreja, na sua instituição, no seu trabalho e na sua família. Como é que a igreja pode blindar? Como podemos blindar a nossa igreja? Blindar a nossa igreja contra a deslealdade, já que estamos falando de gente leal. A deslealdade é prima irmã da rebeldia, irmão. Rebeldia é um negócio sério. O sangue de Jesus tem poder quando a gente fala de rebeldia, não é? Mas ninguém nasce rebelde, ninguém nasce rebelde. Mais ainda, rebelde não se faz de um dia para o outro. Há um processo, há estágios num processo. E nessa manhã, à medida que eu falo, eu não estou jogando uma letra para ninguém, nada de, está tentando falar com alguém. Não, se tiver que falar com alguém, a gente chama no gabinete e diz: olha, a gente está observando alguma coisa. Absolutamente, mas como eu disse, é vacinação. Pode ser que você, santo do Senhor, tenha ouvido algum comentário e nessa manhã você vai identificar de eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a minha igreja a crescer sólida e receber o crescimento que o Senhor quer mandar para nós. Deslealdade parte do inimigo, ele tenta se infiltrar, e a nossa guerra não é contra pessoas, nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra hostes espirituais da maldade. Por isso que estamos fazendo isso. João capítulo 6, verso 70, vou citar alguns textos para você. Jesus disse assim: não vos escolhi a vós, os 12, Jesus dizendo para os discípulos, que ele mesmo escolheu. Ele falou: eu não escolhi a vocês, os 12, e um de vós é um diabo.
Ele não falou, um de vós é o diabo. Ele falou, um de vós é um diabo. Olha o que Jesus fez. Ele estava falando com os discípulos. Talvez você estivesse dizendo assim, ô pastor, aqui é só gente boa, é tudo crente. Sim, os 12 eram escolhidos de Jesus. E Jesus fala para os 12 assim, não fui eu que escolhi vocês. Olha como ele abre o diálogo. Não fui eu que escolhi vocês, foi o Senhor. Ele disse, pois eu quero dizer que um de vocês que eu escolhi é um diabo. Ele não escolheu um diabo. Um dos escolhidos estava dando lugar para o diabo. Então, o próprio Jesus disse isso. Um de vós é um diabo. Ele identificou e denunciou. E era um sinal para quem? Para Judas mudar de rumo. Imagine, irmãos. Imagina que alguém aqui fez alguma coisa muito séria. Um crime. Matou alguém. Está aqui hoje bonitinho. Um exemplo, irmão, por favor. Eu digo, temos um assassino entre nós, irmão. Uau, que isso? Quem é que vai estar preocupado? O assassino falou, ele já sabe. Ele já sabe. Ele me identificou. Eu estou mandando um recado para o cara. Jesus falou isso para Judas, sem citar nomes. Olha a liderança de Jesus. Eram só 12 escolhidos. Ele falou, quem que escolheu vocês? Foi o Senhor que escolheu. Pois eu estou dizendo, entre os 12 que eu escolhi, tem um diabo. Ele deve ter dado uma olhada assim para Judas na hora, né? Tem um diabo. Aí olhou para o outro lado. Era uma letra que ele estava mandando. Judas, muda o seu rumo. Eu te escolhi, você não era um endiabrado, você deixou, vigia. Era um sinal do Senhor para Judas, muda de rumo. Em Mateus capítulo 16, verso 18, o Senhor usa a mesma técnica. Ele diz assim, o que dizem por aí a meu respeito? 16 e 18, versículo 18. Pedro salta na frente e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor elogia, Pedro, você é o cara. Essa revelação tua não pode ser dada, não podia ser dada a não ser pelo Pai. Você recebeu fresquinho uma revelação do Pai. E o Senhor elogia Pedro. 4 versículos à frente, no 22. Pedro chama Jesus e falou, Senhor, essa conversa sua de que vai ser morto e tal, para com isso, Senhor, para trás de mim, Satanás. O Pedro que declarou que Jesus era o Messias, é o mesmo que o Senhor repreende em 4 versículos à frente, dizendo, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o Senhor identificava intromissões malignas e passava o recado imediatamente. Pedro, está dando lugar para Satanás. E Pedro se recuperou, Judas não, mas o Senhor fez isso. Por quê? Porque os rebeldes não nascem rebeldes. Rebeldes não nascem rebeldes. E Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que Paulo está dizendo para Timóteo e para nós hoje aqui, irmãos? Paulo está dizendo que há um protocolo de comportamento. O que é um protocolo de comportamento? Você vai numa loja, está lá, não pode entrar com animais de estimação. É um protocolo. E eu vou entrar com o meu cachorrinho que ele não morde ninguém. Não, você não vai entrar. É um protocolo. São regras que foram estabelecidas e você não pode se opor a elas, senão você é um rebelde. Você tem um cachorro, ele é bonitinho, ele não morde ninguém, não mordeu até hoje, mas ele não entra na loja. Então, há protocolos quanto a animais, quanto a vestuário, quanto a vocabulário, são regras para o melhor funcionamento de uma organização. E Paulo diz isso para Timóteo: Timóteo, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Há um código de conduta. A gente não precisa escrever nem botar no telão, mas você, se for na praia e estiver lá com sua sunga amarela e sua sombrinha e tal, e veio direto para a igreja, tu vai entrar aqui na igreja assim? Não vai. Alguém te proibiu? Não, você sabe. Assim como você não vai para a praia de paletó e gravata, você não vem para a igreja de biquíni e sunga. São protocolos naturais que o bom senso te dirige. Você não pode fazer isso. Você vê um jornal nacional, um jornal da Record, o homem está bonito ali de paletó e gravata, pode ser que ele esteja de bermuda e de chinelo, mas o protocolo, ele tem que estar de paletó e gravata para se apresentar ao povo. Ele pode falar palavrão em casa e até no caminho para o estúdio, mas no estúdio ele não pode falar. São protocolos. Paulo diz:
saiba como devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e fundamento da verdade. Há uma forma de se comportar no reino de Deus, há um protocolo, e é disso que nós estamos falando, nesse cuidado, como é que você tem que se portar. A igreja, liderança e membros, isso estou falando com você também, a igreja precisa ser firme para identificar qualquer intromissão maligna, sutil que seja, e repreender para corrigir a conduta. Estamos fazendo isso hoje. Essa palavra, por conta própria, ela identifica coisas com a ajuda do Espírito Santo na sua e na minha vida, para que a gente possa dizer, ok, eu estou numa conduta reprovável, eu preciso me corrigir. E aí nós entramos na trajetória de um rebelde, que é o nome dessa mensagem de hoje. A trajetória de um rebelde. Rebeldia começa com uma sugestão maligna no campo da mente, os pensamentos. Preste atenção nessa dinâmica. Você ouve coisas que entram na sua mente, são apenas pensamentos. Você decide se faz com que eles desçam para o seu coração e aí se tornam sementes. Um adultério não começa de uma noite para o dia. Um pensamento foi agasalhado, caiu no coração, na mente e desceu para o coração. E um dia ele vai germinar. Isso acontece para o bem e para o mal. Marcos capítulo 11, o Senhor disse assim: estão vendo aquela montanha? Qualquer um que disser aquele monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Não é duvidar na mente a gente duvida, irmão. Você vê um negócio, você duvida, não pode deixar a dúvida descer para o coração e virar base, porque ela vai ser semente para a sua derrota. Igualmente a fé, quando você ouve uma palavra na igreja, quando você lê um versículo bíblico, isso injeta fé no seu coração, entrou aqui pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você desce para o coração, isso gera uma fé para que as coisas aconteçam e as conquistas venham na sua vida. Então, primeiro você recebe ou pelos olhos ou pelos ouvidos. Você recebe algum impulso, algum pensamento, alguma coisa você vê ou ouve, ficou dentro da sua mente, você decide se filtra ou não, e nós temos que aprender a filtrar as coisas que nossa mente recebe, para que não desçam ao coração. João capítulo 13, verso 2, diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. O diabo já havia induzido, ele podia decidir: vou em frente ou repudio esse pensamento? É o meu mestre, como é que eu vou fazer isso? Mas ele agasalhou, ou pela oferta financeira, ou por alguma outra coisa, mas ele agasalhou no coração aquilo que tinha vindo à mente, e isso desceu para o coração, e agora o texto diz que Satanás já tinha induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Você precisa filtrar o que desce de sua mente para o seu coração. Diga para alguém, você tem que filtrar. Foi o que Jesus disse, não deixa descer para o coração. As sugestões, elas chegam à mente, mas elas não podem descer ao coração. Traição começa na mente com uma sugestão. Sucesso começa na mente com uma ideia. Começa aqui. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que lavar essa mente o tempo inteiro. Jogar fora pensamentos no final do dia que entraram e que você foi agasalhando, deixou descer para o coração e virou semente para a sua derrota. Depois que essa sugestão entra no coração, desce para o coração, aí começa o processo de rebeldia. João 13 e 27 diz assim: então logo Judas comeu o pão. Olha, primeiro Satanás trabalhou no coração, induzindo Judas a trair Jesus. Aí o Senhor deu o aviso para ele: tem um diabo entre nós. Ele podia eliminar aquele pensamento. No versículo 27 diz assim: então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O coração já estava preparado, e o Senhor disse para ele: o que você está para fazer, faça depressa.
Era o último aviso para Judas. A gente sempre entende esse texto como o Senhor dizendo assim: Judas, vai lá e me trai de uma vez. Não, irmãos, era um último recado. De novo, sutilmente, para que ninguém percebesse, o Senhor já sabia, Satanás já minou o coração dele, ele está com a intenção de me trair. O Senhor passa o recado: Judas, o que você tem que fazer, seja abandonar esse pensamento ou me trair, faz de uma vez. Ali era o recado para ele se acordar, porque agora o Senhor falou o nome dele: Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Era o Senhor chamando para um último aviso. Dava para mudar de rumo, mas ele não mudou. Quem sabe você está aqui hoje com um pensamento que já desceu para o coração, e essa palavra é por sua causa, para que você mude de pensamento e não estrague sua trajetória inteira. A gente vai falar sobre isso. Depois que a sugestão desce ao coração, começa o processo. Qual é o processo, irmão? Ele tem estágios. O primeiro estágio diz: independência. Como é que um rebelde começa na sua trajetória? Começa sutilmente, e o primeiro passo é independência. Pastor propõe um jejum aqui em prol do dia do amigo. Vamos jejuar, irmãos? Sexta-feira nós vamos preparar o ambiente. Então a gente vai começar sexta-feira, 10 horas da noite, em jejum, e vamos jejuar até o sábado, meio-dia. Então a igreja está junto, Deus colocou no coração do pastor uma palavra de jejum para que o Senhor salve no domingo e as pessoas venham e quebrem as resistências. Então no domingo a gente vai estar aqui com muita gente, mas para isso a gente vai jejuar no sábado. O coração independente do rebelde está começando. Ele diz assim: vou jejuar, mas na quinta. Vou na quinta. Porque eu não... E outra coisa, eu não gosto de jejuar de meio-dia. Meu jejum é diferente. Eu tomo um cafezinho de manhã, aí eu jejuo até 6 horas. Não há problema com o seu jejum, irmão, nem fazia sexta. Só que isso é um passo de independência. O rebelde começa sendo independente, porque ele tem problema com regras. Ele não gosta de seguir regras. E nós estamos caminhando para um mundo onde a anarquia está tomando conta, nas faculdades e em muitos outros lugares. Por quê? Porque não querem seguir regras. Quando eu fui no Oriente Médio, o táxi falou para mim: moço, guarda essa Bíblia. O senhor é bem-vindo no nosso país, mas o senhor não pode carregar uma Bíblia. Símbolos da sua fé não são bem-vindos aqui. Ok. A Bíblia foi para dentro da bolsa. Crucifixos e outros sinais da fé cristã não podem ser demonstrados. Aí eles vieram morar nos Estados Unidos e foram para as faculdades e para as escolas e disseram: aquela cruz ali, a cruz sem Jesus, só a cruz, aquela cruz ali ofende a nossa fé. Aí alguns legisladores dos Estados Unidos começaram a tirar, graças a Deus pela vida do Trump, bem louco de vez em quando, mas chegou e disse: se não gosta da nossa fé, volta para o seu país, a cruz continua. Tem gente que quer ditar regra para você, mas não quer entrar debaixo da sua regra. E é para onde caminha a humanidade, irmãos? E se você, como servo de Deus, dentro da casa de Deus, não aprender que não seguir regras é desobediência, é o caminho da rebeldia, você não vai aprender mais em lugar nenhum. Independência é o primeiro estágio. Joabe era sobrinho de Davi, comandante do exército. Aí Davi diz assim: eu estou sabendo que Absalão, meu filho, está vindo contra mim. Ele era primo, Joabe era primo de Absalão. Ele diz: Absalão está vindo contra mim, eu não vou contra o meu filho, porque eu não quero matá-lo. E ele chama os comandantes de: gente, poupem o jovem por amor a mim. Eu sei que ele está se levantando contra, mas poupem o jovem, mantenham-no vivo. No meio da batalha vem um soldadinho e diz para Joabe: sabe quem eu vi agora? Eu vi Absalão pendurado num carvalho pelos cabelos, sem arma na mão, rendido, irmãos, pendurado pelos cabelos, não conseguia tocar o chão, nem tocar o céu, com os cabelos amarrados na árvore, e ele pendurado. O Joabe diz: e por que você não matou? Ele falou: porque nós todos ouvimos o rei Davi, pai de Absalão, dizer: poupem o jovem por amor a mim. Sabe o que Joabe falou? Sai da minha frente, estou perdendo tempo. E foi lá, atravessou com 3 dardos e matou Absalão. E quando a notícia chega para Davi, que Davi começa a chorar, ele vem e diz: você está chorando como se fosse uma derrota? Davi sabia o filho que ele tinha perdido. Por quê? Porque alguém independente tomou uma ordem que era do rei e fez diferente. Ainda que você diga assim: mas não deu certo. Isso é uma coisa que me tira do sério. Quando você manda a pessoa fazer, a pessoa faz diferente. E quando você diz assim: você fez do jeito que eu falei. Não, mas não ficou bonitinho. Eu não quero saber se está bonitinho ou se está feio. Se você fez,
A essência é que você desobedeceu. Se o resultado deu certo, você ainda é desobediente, ainda é independente naquilo que você faz. Pega a minha esposa ali para mim, por favor, que ela está vindo para o culto. Daqui a pouco, pegou? Não, mas eu chamei um Uber para ela. Eu também chamava, irmão. Eu quis dar a você a honra de trazer a minha Barbie para a igreja, abençoar seu carro. Aí você diz, mas não deu certo, ela chegou na hora. Não é disso que estamos falando, é da trajetória de um rebelde que começa com independência. Alguém está aí? Diga amém. Amém. Esse mesmo Joabe, no capítulo 3, 2 Samuel 3, 20, Joabe faz as pazes com Abner, que tinha sido o comandante anterior, e Abner matou o irmão de Joabe na batalha. Agora Abner aparece e Davi recebe Abner e faz as pazes com Abner. Quando Abner está indo embora, Joabe está chegando. Aquele lá, o Abner, o que ele fez? O rei, hoje é um dia de festa, o rei Davi fez as pazes com Abner e o despediu em paz. Manda chamar. Foram lá e disseram, Abner, por favor, Joabe está te chamando. Aí ele vem, tadinho, festejando a paz que o rei tinha acabado de celebrar com ele. Quando ele chega, Joabe fala, vem cá, meu irmão, quero te dar um abraço. Tira um punhal e mata Abner e diz assim, sem que Davi o soubesse. O rebelde, no seu ato de independência, ele faz sem que o líder saiba, porque ele sabe, eu estou desobedecendo. A ordem era outra. Mas ele quis livrar o reino de um homem que matou o seu irmão, e aí por causa disso, ele mata Abner e desobedece, fazendo num ato de independência aquilo que era ordem de Davi para que não fosse feito. Por que Joabe agiu assim, irmãos, independentemente? Porque ele carregava no coração uma ofensa, e esse é o segundo estágio do rebelde. Primeiro ele age independente, nesse jeito de agir, ele carrega uma ofensa no coração. O leal, ouça isso por favor, nem sempre concorda com o líder, mas não se ofende quando é contrariado. O leal nem sempre concorda, você nem sempre vai concordar com o que eu digo, com o que eu faço, mas nem por isso você é contrariado. Ontem alguém veio aqui, pastor, vou fazer uma visita, o senhor me dá um vidrinho de azeite? Dou não. Porque primeiro que a gente só tem azeite para ungir as pessoas aqui. E porque a Bíblia diz, tem alguém enfermo? Chama os líderes da igreja que vão lá e vão ungir com óleo. Você pode, vou ungir você, e você vai e transmite a unção para a pessoa pode sair contrariada e chateada e ir embora, ou pode dizer, o pastor fez diferente do jeito, e é verdade. Há coisa nessa igreja que você talvez visse na sua e não vê aqui agora. E a gente tem que fazer uma reunião de alinhamento de expectativas. Por exemplo, você comandava um ministério de dança na sua igreja. Coisa linda, irmão, coisa linda. Quando é que o pastor vai começar aqui um ministério de dança? Nunca, não vamos ter. A menos que você ore em jejum e Deus toque em mim. E aí até eu entro. Vou entrar com você, pegar as fitas e as bandeiras, acho bonito, já levei umas quase pronto para ministrar, a menina passou com a bandeira Jesus, e eu passou aqui. Há igrejas que fazem ministério de dança, preguei domingo passado numa que houve ministério de dança, e bonito, vi as bandeiras, os coloridos, eles tinham uma bandeira pintada de vermelho e amarelo, que ela fazia assim com a bandeira, parecia uma chama de fogo acesa, muito lindo. Mas se na sua igreja nova não tem um ministério de dança, você está sendo contrariado. Você sai por isso? Porque não tem ministério de dança, eu não vou ter. Tem coisas que você vê aqui que não via lá, e tem coisas que você via lá e não vai ver aqui. A gente só tenta ser bíblico, entendeu? Ser bíblico. Se você vier me provar assim, pastor, tem um negócio na Bíblia que a nossa igreja não faz. Aí eu, onde está? E a gente vai ler e vai fazer. Agora, se é apenas uma prática, tem coisas que a gente faz e que a gente aprendeu com o tempo, irmão, mas não é uma ordenança bíblica. Outro dia alguém falou comigo, pastor, você não faz a bênção apostólica. Eu falo, não faço em todos os cultos. Faço em alguns, às vezes chamo o pastor Célio, que faz de maneira tão musical, tão bonita, né, como nós aprendemos na Assembleia, mas há uma ordenança bíblica que você tem que fazer a bênção apostólica no final dos cultos? Não tem. Paulo escreveu as 10 ou 11 cartas, colocou a bênção apostólica numas duas, Pedro não colocou em nenhuma, Tiago em nenhuma, Judas não escreveu a bênção apostólica, mas porque algumas igrejas começaram a dizer, tem que ter bênção, não tem, irmãos, que ter. Santa Ceia tem que ser todo mês, onde está escrito isso? A gente faz, a gente gosta.
Lá nos Estados Unidos eu fiquei 6 meses sem fazer Santa Ceia. Também quando eu fiz, o Senhor veio na ceia, né? Porque ele falou, tem tanto tempo que ele não faz, que eu vou servir pessoalmente. O Senhor veio. Mas porque eu comecei a achar que estava muito banalizado, que as pessoas vinham e não ligavam para aquilo, eu falei, não, vamos dar um tempo para o pessoal sentir o desejo. Pastor, não vai ter? Vai ter, vai chegar. Até que eu mostrei, mas tem aonde é? Todas as vezes que comerdes, que o façam em memória de mim, mas não diz todos os meses. E às vezes você se apega a um negócio que nem tem base bíblica, e aí você começa a enrijecer seu coração, e aí parte para independência, e aí você guarda uma ofensa. Ofensa é uma desgraça, irmãos. Ofensas não foram feitas para serem abrigadas no seu coração. Você foi contrariado, tenha a liberdade de dizer, pastor, o senhor falou um negócio que eu não gostei, posso te pedir perdão? Dizer, irmão, mas era aquilo mesmo que eu queria dizer, era daquele jeito, só que não foi para essa intenção e tal, ou seguir adiante, e te explicar o porquê do que falamos. O que você não pode é, fiquei magoado, fiquei tristinho, e essa tristeza, a Bíblia diz, é raiz de amargura, ela vai, daqui a pouco está todo tomado. Ofensa no coração de Joabe fez isso com ele. Vigia o coração. Catuca alguém, diga, vigia o coração. Você se ofende quando o seu líder te contraria? Seu líder no louvor, seu líder nos homens, nas mulheres, no kids? Você se ofende? A gente é provado o tempo inteiro, irmão. A gente é provado o tempo inteiro. Às vezes numa orientação do seu líder lá, vaguinho, de repente você chegou todo entusiasmado, que você vai dar aula, você preparou a aula, você chegou lá, vaguinho, e falou, hoje eu preciso que você dê um trato nos banheiros, porque a gente está precisando de ajuda. Quê? Passei a noite estudando. Amém. Eu me preparei, eu tenho 12 folhas para dar aula para as crianças. Mas hoje eu preciso que você pegue a vassoura, escreva no chão do banheiro, e que você limpe tudo e tal. Vou fazer, mas é a última vez minha aqui. Foi contrariado. Como você reage quando você é contrariado? Se você se ofende e não resolve, você entra no clube do Absalão. E tem um outro mau exemplo de Joabe e Absalão. Absalão, irmãos, quando ele viu seu meio-irmão Amnon abusar da sua irmã Tamar, ele não tomou nenhuma atitude, guardou a ofensa. Guardou a ofensa e ela foi cozinhando ele por dentro. Ele ficou ofendido e não tomou nenhuma atitude. Sabe o que acontece quando você se ofende e não resolve? Vem o próximo estágio. Bora, próximo estágio. Cadê? Me ajuda aí, gente. Vem a apatia. Isso, apatia. Apatia é aquela indiferença. Cuidado se você é do tipo que, se o culto pega fogo ou pega água, para você não faz diferença. Se pregar o pastor Davi Feijoli aqui, com gente sendo curada, o osso voltando para o lugar, e também se for uma mensagem daquela sorveteriana que você até espirra quando o pastor sobe para pregar, tão frio que é, você também não. Esse é um estágio, irmãos, é o estágio da apatia. Foi ofendido, não resolveu, mas o processo de rebeldia está crescendo, está em andamento. Apatia porque não resolveu a ofensa. Segundo de Samuel 13, 22, diz que parecia estar tudo bem com Absalão, por anos, até que ele chama os irmãos todos para um jantar, e ele diz para os empregados dele, dá vinho para os meus irmãos, e quando Amnon tiver tomado, pode matá-lo que eu seguro a onda. A apatia conduz um processo de rebeldia que está ali sorrateiro, e ele fez isso. Por isso que é importante você cuidar do seu coração, não fique indiferente ao que Deus está fazendo na sua vida, porque se você faz isso, você vai para o próximo estágio, que é a crítica. A trajetória de um rebelde, depois de ser indiferente, depois de ser independente, depois de estar ofendido, vem a apatia, aí ele cai no estágio da crítica. O que é o estágio da crítica? A apatia leva a estar observando as coisas e as pessoas ao redor. E por não se envolver, porque estava apático, o coração que agasalhou uma sugestão maligna, que passou a ser independente, que não curou a ofensa, se tornou apático, agora ele vai para o quarto estágio na trajetória, que é a crítica.
E na crítica, você veste os óculos cinzas e tudo que você vê perde a cor dali para frente. As crianças vêm aqui, fazem um super movimento e o que você consegue dizer é alguma crítica. Você viu o que estava fora de lugar, você viu quem não cantou, você viu o que aconteceu fora da hora. Dali para frente você vestiu os olhos da crítica e tudo que aconteceu ao seu redor não é bom e precisa ser reparado. Daí para frente o rebelde começa a compartilhar suas críticas, porque a crítica ela só tem peso quando ela é compartilhada. Porque se eu estou sentado aqui, eu assisto alguma coisa aqui no púlpito e eu não gosto, eu digo, podia ser melhor, desafinou, ou foi longo, alguma coisa assim, mas ficou no campo da minha mente, amém, eu não pequei, eu repreendo aquilo, amém, foi só uma opção minha, uma opinião minha. Agora a hora que eu viro para o lado e digo, viu aquilo? Ou então nem falo, mas só balanço a cabeça, não é? Só. Eu já entrei no campo da crítica e eu estou compartilhando com os outros aquilo que eu estou vendo e que não estou gostando. A marca do crítico é que ele se acha melhor do que quem está fazendo. Olha que coisa. A marca do crítico é que ele se acha melhor do que quem está fazendo. Ele se põe no mesmo nível do seu líder. Números 12 fala de Miriam e Arão criticando Moisés. Quem era a mais velha? Miriam. Depois vinha Arão. Depois vinha o caçulinha, pobrezinho do Moisés. Miriam foi fundamental quando Moisés nasceu e teve que ser colocado no cestinho pela mãe, e a princesa lá, filha do faraó, tomou ele das águas. Ela que arranjou uma ama de leite para cuidar dele, trouxe a própria mãe para cuidar. Olha, quem articulou tudo isso? A santa Miriam, profetiza Miriam, como diz a palavra. Um dia, Moisés já cresceu, já saiu do palácio, já foi para o deserto, já casou, já voltou, e agora ele está tirando o povo de Israel do Egito e levando para Canaã. 3 milhões de crentes dando problema, irmãos. E o pobre do Moisés, que a Bíblia diz que era o mais manso que já pisou nessa terra. E aí um dia, Miriam e Arão, olha a reunião de obreiros, irmão. Miriam e Arão, diz assim para Moisés, Moisés, chega aqui. Miriam com seu tom de mais velha, né? 12 anos, chama Moisés, vem cá, garoto. Aí vem Moisés, que já tinha 80. E aí, você acha que Deus só fala através de você, Moisés? Arão falou, você acha isso, meu irmão? Aí Moisés falou, não, eu não acho nada. Aí Deus, a Bíblia diz, e Deus ouviu. Aí pegou. Deus ouviu e Deus falou, Moisés, afasta. Arão e Miriam, chega para cá. Falou, vocês pensam que vocês são iguais a Moisés? Porque vocês são profetas e eu falo através de vocês, mas com Moisés é cara a cara, é outro nível. Irmãos, prepara porque eu vou dizer agora, prepara. Você pode saber mais do que eu, ser mais velho do que eu, mas se Deus me chamou para ser seu líder, você não está no meu nível. Não está. Desculpa aí, mas não está. E se você não entender isso e não aproveitar isso, o prejuízo é seu. O que Deus fez? Miriam ficou leprosa. E como é que ela saiu da lepra? Moisés, o ofendido por ela, teve que interceder a Deus para que a marcha do povo não parasse. Quando você desobedece e entra pelo caminho da rebeldia e se levanta contra a liderança que Deus colocou para te abençoar, você atrasa a marcha do povo. Por isso que eu estou pregando isso hoje, que Deus está mandando 500 pessoas para cá e você não vai atrasar a marcha do povo de Deus. Você vai ser curadinho, a vacina vai doer, o braço vai para casa machucadinho, pendurado, amanhã você vai estar melhor, semana que vem você está melhor ainda, e aí você diz, vacinou e agora não tem esse negócio não. Estou bom. Porventura o Senhor só tem falado por meio de Moisés? É aí que o crítico se acha capaz de fazer igual ou melhor os seus líderes. Olha só, no reino de Deus, o melhor líder nem sempre é o mais velho. No reino de Deus é diferente, nem sempre o melhor líder é o mais velho. No reino de Deus, nem sempre o melhor líder é quem sabe mais. Nadab e Abiú eram filhos do velho Arão,
quiseram fazer mais moderninho. Não, meu pai não sabe usar a internet, a gente sabe. Meu pai está lá atrás e tal. Mas era o sumo sacerdote. Vamos fazer o sacrifício do nosso jeito. Fizeram e morreram, foi só uma vez. Fogo estranho, o Senhor eliminou. Não basta, irmão, saber fazer melhor. Tem muita gente aqui que faz melhor do que eu, sei disso. Mas se você achar que isso te dá condições de passar na frente, não passa. E é difícil trabalhar comigo, é muito difícil. Minha esposa, quando vão reclamar com ela, falou: você descobriu agora que não é fácil trabalhar com ele? Não é fácil. Minha filha foi minha secretária, minha filha escreveu um texto que ela dizia: qual é a minha síndrome? É que a síndrome dos 3 P's. Meu pai é meu patrão e é meu pastor. Se eu estou numa crise, porque o meu patrão me diminuiu, eu quero chamar meu pastor, não posso, que é ele que está lá. Se eu quero reclamar com o meu patrão, que o meu pastor não está bem, é ele que está lá no gabinete. E se eu quero chegar em casa e dizer: pai, eu tenho uma crítica contra o meu pastor, é ele que está lá. Eu falei: então eu não tenho a quem recorrer, pai, eu estou pedindo demissão. Eu falei: não, calma, também não é assim, mas era difícil, irmão. A linha é muito fina, de eu saber assim, quando eu estou falando com a filha, quando eu estou falando com a secretária, e quando eu estou falando com um membro de igreja. É difícil. Mas você não pode deixar que esse estágio chegue na sua vida da crítica, porque daí para frente, irmão, tudo o que acontecer na igreja pode ser eu estou fazendo esse curso, 1 ano de curso, tipo uma pós em gestão de igreja. Irmãos, tem hora que eu fico feliz, porque somos 700 pastores, um pouco mais do que 700 pastores, e aí quando eu vejo os líderes falando das coisas que os pastores têm que fazer em gestão de igreja, eu falo: glória a Deus, a gente já faz isso desde o início. Olha, essa semana eles disseram assim: vou dar uma ideia para vocês que não custa dinheiro, que não depende disso ou daquilo, e que vai trazer muita gente para a igreja. Façam o culto do amigo. Eu falei: Joana fugiu, a gente já sabe disso há um tempão. A gente já está com o culto do amigo acontecendo. Não foi porque eles orientaram. Fico feliz, mas tem horas que eu falo: caramba, como é que eu não vi isso? Como é que eu não prestei atenção nisso? E se você não perceber, irmãos, a sua igreja faz tanta coisa e você não percebe. Você fica crítico, você vestiu os óculos da crítica, tudo que acontece você critica. Quando Deus está querendo te mostrar, pelo outro lado, coisas boas que você pode desfrutar. Você sabia que essa igreja tem um cardápio nos dias de culto melhor do que a maioria por aí? Quem já comeu aqui sabe disso. Os convidados que vêm aqui na igreja falam assim: rapaz, de onde você arranjou essa mulher? Eu falei: isso a gente importou do sertão da Paraíba. Que tempero é esse? Ela arrasa. Eu falei: arrasa. Meu Deus, rapaz, eu acho que eu pedi para ela dar umas dicas lá para o pessoal da nossa igreja. Eu falei: é verdade. Está aqui na sua igreja, às vezes você sai e vai para o Mac da vida, irmão, comer aquele troço super processado, quando você pode comer uma comidinha fresca, que vem de um açougue de um servo de Deus aqui da igreja, e aí a comida é bem preparada, para você ter comunhão, para você sentar ali e gastar 1 horinha conversando com o irmão que é da mesma igreja, vai para o mesmo céu, tu não sabe o nome, mas você está vestindo o óculos da crítica e tudo. Não, porque a mesa, não gosta da mesinha, não gosta do ambiente, não tem ar-condicionado. Tu ficou muito chato, irmão. Você ficou chato, rabugento, ficou pena da sua família. Se aqui você é assim, imagine em casa como é que você é. A crítica dá lugar a um outro passo, irmãos, a um outro estágio, que é, vamos lá, é o estágio da política. O que é isso? Estou terminando. A partir desse estágio, a gangrena começa a se espalhar. Até esse estágio ainda dá para sair fácil. Quando chega no estágio da política, por quê? Porque o câncer está ganhando metástase agora. Tempo de eleições, está chegando aí. O que os políticos fazem? No início eles vão falando dele mesmo: eu posso, eu sei, vou fazer, vou asfaltar, vou colocar escola, hospital. Quando está chegando perto da eleição, que ele vê as estatísticas, aí ele para de falar dele e ele começa a atacar o oponente, não é? Agora ele está atacando, porque sabe que ele tem 2 mulheres, sabe que o outro, o que isso tem a ver com isso? O que isso tem a ver com a eleição? Mas aí ele começa a atacar, que ele já sabe que seu voto está destinado ao concorrente, então ele começa a atacar o concorrente. A gente vai passar por isso daqui a pouco. Ele começa a difamar aqueles que ele tem como concorrente. No processo
da rebeldia, o político depende da opinião pública. Então ele começa a apontar a falha dos seus líderes, do seu pastor. Para arranjar minhas falhas não precisa fazer muito estudo, irmão. Não precisa fazer muito estudo, não. Conviver um pouquinho, você vai observar. E aí, se você estiver nesses estágios, e especificamente nesse aqui da política, você vai começar a ver minhas falhas, e aí vão vir as frases típicas. Olha só, ver se você já não ouviu alguma coisa assim. No estágio da política, o rebelde, ele é muito sutil, e ele não quer se comprometer, então ele diz assim, ó, frases como essa aqui. O que você achou da palavra do pastor no domingo? Ele não disse a opinião dele. O que você achou? Essa de hoje, inclusive, vai gerar uns desses, né? O que você achou da palavra do pastor no domingo? Aí ele está elogiando, ele vai dizer, você viu que bênção? Você entendeu aquilo, rapaz? Aí você, eu também fiquei pensando, olha, ele achou um coração propício, ele achou alguém para apoiá-lo na sua política de crítica. Ele fala frases como essa e outras assim, precisamos orar pelo nosso líder. Você pensa que é uma coisa boa, irmão. Não, na verdade eu falei, ele está mal, a gente precisa orar. E aí ele vai criando um clima de oposição. Estou preocupado com o que Deus me mostrou em sonho. Conta esse sonho, irmão. Rapaz, tive um sonho essa noite, preocupante. Com quem? Sonhei com o pastor Jaso. E me preocupa os sonhos, as visões. Eu fui uma vez numa reunião de oração poderosa, lá em Caraí, e aí estava um diplomata que me convidou para ir lá e tal, e o Sebastião Neves foi embaixador e me convidou para ir. Eu estou lá, irmãos, e aí uma irmã está sendo usada pelo Senhor, e poderosa no que ela está vendo, e tem um casal de empresários novinhos na fé, naquela reunião, foram chamados, tadinhos. E ela vai e diz para eles assim, olha, sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou um crocodilo num lago assim, parecia dentro da sua casa. Ele nunca foi na casa do casal, parecia um crocodilo num lago assim na sua casa, e ele comendo bolas de sinuca. Eu falei, Senhor, o que ela bebeu? Ela bateu com a cabeça na laje, caiu, o que é isso? Um crocodilo comendo bolas de sinuca. Irmãos, eu vi a aparência do casal assim, ó. Aí a esposa falou assim, amor, o que você anda fazendo? Aí ele não fez nada. Mas ele era representante comercial, ele viajava. Ela falou assim, o que você está fazendo, amor? Que crocodilo é esse? Aí ele falou, eu não sei, e essa bola de sinuca? Ele falou, nem jogo sinuca e tal. Irmãos, eu vi a confusão se instalando. Quando ela partiu para profetizar para os outros, eu falei para o casal assim, eles foram lá para fora, para o corredor do prédio, e ali ela começou, amor, confessa, mudou uma vez. Eu falei, oi, tudo bem? Aí, você ouviram a palavra, né? Ouvi sim. Eu falei, o que era aquilo? Eu falei, não, crocodilo é um dos seres da natureza, e diz que é o animal mais tímido que tem na natureza, e não se preocupa com isso. Eu moro em lugares que tem crocodilos e tal, é só não mexer com ele, o crocodilo está lá, e a bola de sinuca fala de colorido da vida e tal. Irmão, eu fui fazendo uma interpretação, e ela falou assim, eu falei, e outra coisa, eu nem acho que aquela palavra foi para vocês. Pode ser que não seja para nós, pode ir, irmão. Ela recebeu algo e ela mandou e vocês, mas pode ser até. Aí ele falou, viu, obrigado pastor, obrigado por tempo e tal. Então, falei, se fosse vocês nem voltava, e vai daqui, foram embora, despedi. E aconteceu uma outra lá que piorasse a situação. Quando você não está vigilante, irmão, qualquer coisa pode te derrubar. E tem sempre alguém nesse campo da política querendo envolver você com um sonho doido que teve. Alguém te contar um sonho que teve comigo, você dizia, rapaz, conta para o pastor. Porque minha esposa é muito boa em revelação, em interpretação, e a Josefa, que eu tenho em casa, interpretações. Passo para ela, deixa eu ver isso aqui, vou escanear isso aí. Segundo de Samuel 15:1, diz que Absalão estava nesse estágio, foi para a porta da cidade, porta da política. Ele estava contra o pai. O que ele fazia? As pessoas chegavam para trazer uma causa, Davi tinha uma fila para atender. O que ele dizia? Quem me dera eu fosse teu líder, seu rei. Eu ia gastar tempo em resolver sua questão, eu ia resolver isso.
O político, ele faz isso. Ele se oferece porque ele tem uma opção melhor. O político não age sozinho, precisa de gente com ele. Ele não concorda com o líder, mas não vai embora. Não vai embora, irmão. Eu pago o Uber para você ir. Não concordou, não aguenta mais conviver. Deus te abençoe. A gente quer você por perto, quer te ajudar. Se você quer ficar enfermo, se abstém da vacinação, você vai fazer mal para você mesmo. Mas o político não vai embora, e aí ele fica e cai nas garras do maligno, e esse é o próximo estágio. Sabe qual é? É o engano. Conceito de Lúcifer. O rebelde acaba se enganando e começa a achar que pode fazer melhor, ocupando o lugar do líder. Olha o que diz Ezequiel 28, o Senhor falou assim: tu eras querubim ungido, capaz, mas não era igual a Deus. Ele disse: vou levantar o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. O Senhor falou: vai nada, rapaz, vai nada. Caiu de lá. O engano leva a pessoa que está nesse processo de rebeldia a achar que ele pode, que ele vai dar certo. Irmãos, na minha convivência, aos quase 40 anos de pastor, eu tive amigos queridos, homens de Deus, que decidiram entrar pelo caminho da rebeldia. Não entra nessa. Eu disse: não entra, sai no prejuízo. Não, dei muitos anos aqui, eu suei meu sangue nesse lugar. Você fez para o Senhor, sai fora que Deus vai te abençoar. Não, e entraram em luta, entraram em campanha, em rebeldia. Nenhum deles se deu bem. Nenhum deles. Um deles que era querido, era um amigo, e eu admirava muito pela capacidade dele, ele entrou nessa. E quando eu voltei aos Estados Unidos, a igreja tinha mudado de nome, tinha mudado de endereço, de denominação, e eu tinha duas opções: eu brigava pelos meus irmãos que eles levaram, ou eu dizia: começa do zero, vamos começar do zero. E Deus foi honrando ao ponto de ele vir pedir um lugar na minha igreja. Eu falei: não dá aqui, rapaz. Eu até deixava, mas os irmãos disseram: pastor, se esse cara ficar aqui, a gente vai sair, por causa do que ele fez. No final, irmãos, teve um infarto em cima de um problema de coração no púlpito, e problemas conjugais, tanta dificuldade. Eu falei: meu Deus, para mim parecia pior começar do zero de novo, uma igreja que eu já tinha começado e entreguei, comecei do zero. Deus fez prosperar, está lá até hoje, Deus abençoou. Você pode achar que vai ter prejuízo por não se rebelar, mas Deus está contigo. Agora, você quer entrar pelo caminho da rebeldia, você está sozinho não, você tem uma outra companhia, né, que você sabe, que foi o pai da rebeldia lá em cima. Rebeldia é querer um lugar que não foi destinado a você. O meu lugar foi destinado a mim, o seu foi destinado para você. Quando você quer o lugar que é de outros para você, isso tem nome, isso se chama rebeldia. E aí a gente entra no último estágio, que é o estágio da rebelião escancarada. É o último, e aí não tem mais cura, irmão. É quando a pessoa parte para se rebelar mesmo e escancara na sua rebelião. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele se rebelou contra o pai, morreu de maneira trágica. O Joabe, que se rebelou desde o início com independência contra Davi, morreu de maneira trágica junto ao altar, porque ele desobedeceu o que lhe foi mandado para fazer e morreu, não de maneira digna, mas de maneira que a gente não quer nem lembrar como foi. Por quê? Por que acontece isso? Porque está escrito no primeiro livro de Samuel 15, 23, a rebelião é semelhante à feitiçaria. Rebelião é semelhante à feitiçaria, e a Bíblia diz que a feitiçaria, ela é punida com morte. O Senhor falou: vamos tirar do meio de vocês, tem que tirar do meio de vocês todos os feiticeiros. Os feiticeiros são punidos com morte. Espiritualmente falando, quando alguém entra pelo caminho da rebeldia, ele entra pelo caminho da feitiçaria, que é abominação ao Senhor, condenada com pena de morte. E segundo Samuel 15, 11, fala que Absalão enganou 200 convidados para se tornarem seu exército. Tudo foi por água abaixo. Ele acabou morrendo. Por quê? Porque rebeldes têm vida curta. Fique de pé, por favor. Você que foi vacinado. Deixa eu te dizer algo: se você agasalhou alguma sugestão maligna no seu coração, livre-se disso hoje, irmão. Às vezes eu estou falando com você e não é aqui na igreja, às vezes é na sua casa, às vezes é na sua empresa. Você notou que o seu chefe de seção lá, você sabe mais que ele, e aí você entrou numa oposição, você entrou num combate.
E você não pode seguir nesse caminho. Deus está te alertando hoje, seja aqui, em casa ou no trabalho. Deus não te chamou para isso, Ele tem algo melhor para você. Ele quer que você seja parte do crescimento que Ele quer trazer. E se você ouviu de algum irmão, aguce os seus ouvidos, por favor, agora. Se você ouviu de algum irmão um comentário de rebeldia contra a liderança, e agora fala da igreja mesmo, você ouviu alguém se rebelando contra o seu líder de ministério, o seu líder de grupo, o seu líder aqui na igreja, o seu líder pastor, se você ouviu de algum irmão um comentário de rebeldia contra a liderança, diga para ele: irmão, isso é sério, vamos levar isso para o nosso líder. É a maneira de você interromper um processo de rebelião. Isso vai vacinando aqueles que estão aqui e aqueles que vão chegando. E daqui a pouco as pessoas vão dizer: lá na Oásis tem uma marca, cara. Eles cortam rebeldia na raiz. Se fizer um comentário contra algum líder, vai chegar no coração do líder, vai chegar logo no ouvido dele, ele vai saber. E aí a gente resolve. E não fica passando de um para outro, de um para outro. Não seja conivente com a rebeldia. Não deixe seu irmão morrer. Ajude o reino a crescer. Diga para o seu vizinho aí: pode contar comigo. Mas se você vacilar, eu vou te ajudar. Qual é a melhor ajuda que a gente pode dar para um irmão que está vacilando e sendo fisgado, picado pelo mosquito da rebelião? É você dizer: vamos vacinar, vamos vacinar. Ouviu alguma coisa contra o seu líder? Vamos falar com ele, vamos falar com ele. E a gente tenta manter isso aqui entre nós, os pastores. A gente sempre diz: sem filtro. Digo ou não digo isso aqui? Falo para ele: sem filtro. Alguma coisa que você viu e não gostou, fale: não, me explica isso aí, me explica isso que eu não estou entendendo. Para que a gente possa crescer juntos e administrar aquilo que Deus tem para nós. Faça assim com seus irmãos: vem aqui, pastor. Vem aqui, pastor Erickson, para nos abençoar nesse final de culto. Pai, nós queremos te louvar e bendizer, Senhor Deus. Gratidão é a palavra, Senhor Deus, que nós devemos usar esta manhã, por aquilo que tu, Senhor Deus, nos permitiste, nos destes o privilégio de ouvirmos hoje, Senhor. Pai querido, que os nossos corações saiam daqui prontos, Pai querido, para estarem unificados num só propósito, Senhor amado, de ver, Senhor Deus, o crescimento da Oásis. Não por causa de números, Pai querido, não por causa de cadeiras, Senhor Deus, ocupadas, Pai querido, mas por causa de vidas sendo salvas, por causa do inferno sendo esvaziado, por causa, Deus e Pai Todo-Poderoso, de grilhões de cadeias sendo quebradas, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar unificados, Pai amado, na Tua palavra, que nós possamos estar unificados na visão que Tu tens para esse lugar, Senhor Deus, para que nós servamos ao Teu propósito de sermos instrumentos em Tuas mãos, para que vidas sejam resgatadas. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que tu fizeste por nós nesse domingo, Pai querido. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo plante, Senhor Deus, esta semente em nossos corações e que venha, Senhor Deus, a frutificar, a dar frutos, Pai querido, de obediência, Senhor Deus, à liderança desse ministério, para que o teu evangelho seja divulgado, Senhor Deus, e vidas sejam resgatadas das mãos de Satanás. Nós te louvamos por tudo que foi feito aqui, Pai querido, que nós possamos ser ricamente abençoados por Ti. Dai-nos uma semana de paz, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo e nos livrando do mal, Pai querido. E que nós possamos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, estarmos diante da Tua presença, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, estar contigo em secreto, Senhor Deus, buscando, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, ter os nossos joelhos marcados, Pai querido, por estarmos, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, levando, Pai querido, a nossa oração, para que ela chegue ao trono de Tua glória como aroma agradável. Nós te louvamos, porque Tu és o Deus da nossa vida, nós te louvamos porque Tu és o nosso Senhor, nós te louvamos porque Tu nos sustenta, Tu nos guarda, Tu nos dá proteção, Tu nos dá saúde, porque, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, acima de tudo isso que nós vemos na terra, Tu tens um lugar preparado no céu para estarmos contigo durante toda a eternidade, e por isso nós te damos graças, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre, que o povo de Deus diga amém e amém. Deus abençoe o seu domingo, rico e abundantemente.